a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Somente 5 versículos a partir do 6º. E o tema é: quem és tu, Senhor, e o que farei? Quem és tu, Senhor, e o que farei? Vamos ficar em pé para a gente ler? Só para a gente, por favor, em reverência às sagradas letras. Você não precisa ficar em pé por minha causa, mas por aquilo que a gente vai fazer. Lê. Diz assim: ora, aconteceu que, indo a caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Este é o testemunho, o próprio Paulo falando. O apóstolo Paulo, ele está fazendo essa declaração. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Último versículo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Feche os seus olhos, por favor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui e o objetivo de estar aqui é oferecer louvores e receber e meditar na palavra de Deus. Nós queremos te agradecer porque estamos aqui. Queremos te agradecer porque vamos ter a oportunidade também de nos alimentar da palavra. Então, Senhor, fala conosco e que o Espírito Santo tenha total liberdade dentro de cada coração para ministrar, para guiar, para revelar, para convencer, para revestir, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. São duas palavras, duas perguntas que depois eu vou explicar por que é Saulo, depois é Paulo, depois eu vou explicar. Duas palavras que Saulo, aqui no caso, ele se identificou como Saulo, já sendo Paulo. Duas perguntas que ele fez para Deus foram só duas: quem és e o que farei? Quem és tu, Senhor, e o que farei? Quando Deus olhou para o Paulo, ou Saulo, o Senhor viu o potencial que ele tinha. Quando Deus olha para nós, Ele sabe quem somos. Ele sabe aquilo que eu posso fazer, você pode fazer, que o nome dele venha a ser glorificado. Deus olha, Deus sonda. Quando Deus escolhe alguém, primeiro Ele sonda, primeiro Ele esquadrinha, primeiro Ele analisa, depois Ele chama para o propósito. Potencial é uma palavra que tem a ver com o reconhecimento que Deus tem a nosso respeito. Quando, se você for olhar na Bíblia Sagrada, tem várias
situações em que Deus analisa e escolhe. Uma pessoa muito conhecida biblicamente, Davi. Davi, quando ele estava na sua condição de bastardo lá no campo, cuidando das ovelhas, Deus disse para o profeta Samuel: vai à casa de Jessé, porque de lá eu tenho me provido de um rei, que ele é segundo o meu coração. Mas quem era Davi? Davi era um homem, era um jovem que estava cuidando das ovelhas, do rebanho do pai dele, de Jessé. Mas a forma como ele agia, a sua determinação, o seu zelo, o seu cuidado, a sua submissão, a sua forma de agir e cuidar, tanto que Davi não era dele, era do pai dele. Davi matou um leão, matou um urso. Deus estava analisando Davi pela sua intrepidez, pela sua coragem, pela sua forma de ser. E aí ele disse para Samuel, o profeta: vá até a casa de Jessé, porque lá já tenho provido um rei. Porque ele sondou primeiro. Quando Deus escolhe você, quando Deus escolhe qualquer pessoa, primeiro ele te analisa, primeiro ele vai sondar você, vai esquadrinhar você, e aí depois ele vai chamar. Ele escolhe e chama a pessoa, ela vai obedecer ou não. Deus não impõe, Deus chama. É igual o pai que chama o filho: filho, vem cá. Ah, não vou não. Ele chamou, ele tem o chamado. Ah, depois eu vou. Mas às vezes o filho demora tanto que quando ele chega, diz: ah, agora não precisa mais não. Deus, ele sonda, ele esquadrinha, ele analisa e depois chama, depois escolhe. Cabe ao homem entender e aceitar. O homem tem a decisão. Deus não impõe nada para ninguém. Deus chama, sonda, chama, escolhe e envia. Dentro de cada um de nós há uma força, há uma habilidade e poder que está dentro de nós naturalmente. Quando Davi enfrentou aquele urso, aquele leão, não foi com a força de Deus, foi com a força dele, foi com a coragem dele. Deus estava só na análise. Deus estava só vendo a desenvoltura de Davi. Saiba que Paulo, primeiro ele precisou ver o Senhor para depois se tornar discípulo, para depois começar a cumprir a obra que o Senhor havia confiado a ele. Então existe um processo. Mas não tem um inverso, é um processo. Ele conheceu o Senhor, chegou até ele e disse: quem és tu? O Senhor se revelou a ele e depois ele disse: que farei? E Deus encaminhou ele. Tudo é um processo. Não tem essa coisa de estalo. Deus processa, Deus prepara, Deus sonda. O mesmo potencial que Deus viu em Paulo, Ele vê em cada um de nós nos dias de hoje. O profeta Jeremias, ele declarou lá, Jeremias 17, versículo 10, diz: profeta dizendo, eu, o Senhor, estava sendo a boca de Deus, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um
segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, o processo é esse. Deus olha, Deus analisa, e Deus vê o fruto das ações, o proceder, para depois Ele estabelecer. É assim que Deus age na nossa vida. Deus não faz diferente. Deus é uma pessoa que, a nível de organização, parte dele. Ele é a pessoa que traz tudo na sua organização. Deus é muito ordeiro, organizado. Ele não atropela nada. Sabe que o mesmo chamado de ser e fazer discípulos tem soado aos ouvidos da igreja nesses últimos dias. Os dias são maus. Deus está sondando, escolhendo, transformando pessoas em serem testemunhas, para testemunhar sobre o amor de Cristo. Quando lá, escritores hebreus, que há uma grande nuvem de testemunhas, são exemplos que nós temos de homens e mulheres que pela fé venceram. Alguns alcançaram a promessa, outros não, mas eles perseveraram. É uma nuvem de testemunhas. Então Deus olha, Deus sonda, Deus conhece, Deus sabe das nossas limitações. Deus nunca vai nos dar nada além do que eu tenho capacidade de fazer. A decisão de atender essa voz, a voz de Deus, é exclusivamente nossa. Deus, Ele nos criou para sermos o potencial nas suas mãos. Mas a decisão é nossa. Se você é uma pessoa intrépida, corajosa, que você não vê tempo ruim, Deus está olhando tudo isso. Deus está sondando tudo isso. E Ele vai encaixar essa sua habilidade, essa sua capacidade, esse seu potencial de ação e de reação, e de decisão, e de escolha, e de direção, e de firmeza, para colocar e encaixar no reino dEle. Deus não faz sorteio. Deus olha o homem, olha a mulher, sonda. E por aquilo que Ele sonda, as ações, as atitudes da pessoa, Deus escolhe. Deus separa. Houve um homem que nós lemos aí o testemunho dele, por nome Saulo, que na sua juventude era um exemplar religioso, era fariseu, que se avantajava mais que os outros, era temente a Deus, mas não conhecia Jesus. Ele era íntegro. Saulo, ele foi ensinado na melhor escola da época. Saulo se tornou mestre lá da sua época. Era um homem culto, era um soldado corajoso e dedicado, despojado e tantas outras qualidades. E Deus estava sondando esse homem. Saulo era um homem que, de tanto a sua cultura, se tornou uma pessoa arrogante, prepotente. Porém, esse jovem, por falta da revelação de Deus na sua vida sobre Cristo, por não conhecer Jesus como Salvador, ele perseguiu os irmãos, pensando que com isso ele estava servindo a Deus. Ele desconhecia que o caminho para chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Não há ninguém, não há nenhum outro caminho. Jesus, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse isso.
Todo caminho pode levar a Roma, mas a Deus só através de Jesus Cristo. Ele até presenciou, ele era tão duro, frio, mas zeloso. Ele até presenciou a morte por apedrejamento do diácono Estevão. E ele foi indiferente. Por quê? Porque Estevão estava falando de Jesus. E ele achou, não, esse cara está falando bobagem. Ele está merecendo ele está recebendo o que merece. E foi apedrejado e ele presenciou e não tomou nenhuma atitude. E numa dessas perseguições, Saulo indo para Damasco com o objetivo de perseguir, de prender, de arrastar os cristãos de lá, de Damasco, ele no caminho, caiu sobre ele uma luz, e ele escutou uma voz de alguém que ele o conhecia, somente a voz, que lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então fez duas perguntas: quem és tu, Senhor? Quando ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor lhe respondeu que ele era Jesus Nazareno, a quem ele estava perseguindo. Mas na verdade, Saulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo os cristãos. Mas Jesus disse: se você persegue os cristãos, você está me perseguindo. Quando alguém persegue você, se você é um servo de Cristo, se alguém está te perseguindo, não está perseguindo você só não, está perseguindo Jesus. E ele disse: tu é aquele que está me perseguindo. Ele perguntou quem era, ele não sabia quem era. Ele disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Saulo entendeu que o Senhor estava se identificando para ele. Ele estava identificando a igreja de Cristo. Ao perseguir a igreja do caminho, na época era a igreja do caminho, ele estava perseguindo o Senhor. A gente sabe aqui da janela 1040 que a igreja perseguida, aqueles cristãos que estão sendo perseguidos, na verdade eles estão perseguindo o Senhor. Saulo entendeu quem era o Senhor. Os que estavam com Saulo, que era uma coisa específica para ele, os que estavam com Saulo viram a luz, mas não entenderam o sentido da voz. Eles não entendiam o que estava sendo dito. Só Saulo. Ficaram um pouco confusos. E diante dessa pergunta: quem és tu? E ele viu, conheceu, identificou que era o Senhor, Jesus. Ele disse: que farei? Em outras palavras, diz assim: eu fiz tanta bobagem nessa expressão. Eu fiz o que não era para ser feito. Eu persegui. Eu estava indo para prender, para arrastar os cristãos lá de Damasco. Por isso que ele disse: que farei, Senhor, agora? Olha o que eu já fiz, o que eu estou enfrentando. Quando ele fez essa pergunta, o Senhor então lhe falou, lá no versículo 10: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que é ordenado. Porém, esse facho de luz lhe tirou a visão. Ele não enxergava mais. Uma escama veio para os seus olhos por causa do facho de luz. Ele precisou de ajuda.
O orgulho de Paulo começou a ser quebrado ali. Ele precisou de ajuda. Ele precisou que aqueles que estavam com ele lhe encaminhassem, lhe guiasse até Damasco, aonde que ele deveria ir, que era uma rua chamada direita. Deus às vezes trabalha com um homem, trabalha com uma pessoa, lhe tirando a sua independência, a sua capacidade individual, para ele depender, e depois Deus encaminhar e revestir e usar de uma forma poderosa. Deus quebra o nosso orgulho. Deus quebra aquilo que a gente acha que pode. Não, eu sei o que estou fazendo. Deus quebra isso. E quando Paulo, ou Saulo, ele disse: quem és tu? O que farei, Senhor? Houve uma reviravolta na vida de Paulo. Paulo era um homem culto, mas a sua cultura não foi suficiente para ele entender sobre Jesus. Paulo teve uma sua vida mudada através daquele encontro em Damasco. Quando aquele encontro, o Paulo de antes ficou para trás, e o Paulo futuro, presente, era outro. Por isso que ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, tudo o que ele foi, o que ele fez, o que ele agiu por temor a Deus, zelando o nome de Deus, ficou para trás. Ele passou a viver uma vida de total dependência. Aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele ia fazer. Ele, de perseguidor, passou a ser perseguido. Expressou nestas poucas palavras de Gálatas 2:20, quando ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, ele não mais vivia pela sua capacidade cultural, ele não vivia mais pelas autoridades, que ele estava com cartas de autoridade, autorizando ele caminhar e prender. Ele disse: não mais vivo eu, agora Cristo vive em mim. A autoridade que ele tinha agora é do Senhor. Tanto que ele orou, ele pregou, ele ensinou, e o Senhor foi glorificado.